A paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor. Já estava no aguardo, irmã. Amém, irmã. É que eu sentei aqui, o Senhor me deu uma palavra, irmãos, e eu não gosto de... Vocês sabem que eu não faço esboço, não escrevo nada. Monique, Escapete, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então o Senhor me deu uma palavra que eu até li com meu esposo, porque ele tirou essa palavra de manhã e ela era um pouco comprida. E quando é passagem que é muito comprida, ele pede para mim ler, para poder entender melhor. E na parte da tarde a gente leu, eu li até além, eu li 4 capítulos de Números. Nós vamos ver Números capítulo 22, do 15, só do 15 ao 35, que eu anotei só até onde a gente, porque o senhor tem recado para alguém aqui, e eu parei ali, mas o senhor me chamou a atenção nessa parte do 15 ao 35. E eu fiquei aqui, antes de começar, eu oro, então eu fiquei aqui parada aqui, ouvindo Deus falar o que Ele tinha para dizer, para me chegar aqui e falar o que eu tenho que falar, irmãos, porque a gente não pode chegar aqui levianamente e sair falando do que a gente mesmo acha. Não, a gente tem que ter a certeza do que Deus está falando e Ele confirmando dentro da palavra. E nós vamos ler Números, tá? Capítulo 22, do versículo 15 ao 35, a nossa palavra de hoje. É recado direto da parte de Deus e um ensinamento muito grande. Evanize a paz do Senhor da parte de Deus. Todo mundo conhece a passagem de Balaão e Baraque, a história dos dois, e hoje o Senhor mandou ele falar um pouco sobre ela, mas se deter nos versículos do 15 ao 35, tá bom? Nós vamos ler aqui Números capítulo 22, do versículo 15 ao 35, é a nossa palavra de hoje, palavra para a gente terminar a semana agradecendo ao Senhor por isso e sempre, sempre olhando para a palavra como um ensinamento, para que a gente não venha errar. Paulo Ribeiro, a paz de Deus, se a gente se identificar dentro do que o Senhor está querendo dizer aqui, é obedecer a palavra de Deus. E assim a gente vamos ir bem nos nossos caminhos, o Senhor nos prosperará, o Senhor nos dará saúde, nos dará vitória, nos dará ensinamentos e direcionamentos para continuar caminhando. Então a palavra de Deus, eu sempre digo aqui, é a melhor das profecias. Deus abençoe, irmã Prisciela. Paz de Deus a todos que estão aqui. Tenha isso como uma certeza. A palavra de Deus é a direção certa para todo aquele que crê no Senhor. Que todo aquele que quer ir bem na caminhada para chegar naquele dia e o Senhor nos chamar para sentar na mesa do banquete que Ele já preparou. Então, meu irmão, minha irmã, é útil e agradável sempre a palavra de Deus estar em nossos corações e nós sempre estarmos meditando nela, porque ela é que nos conduz a caminhos certos, a caminhos que não vão nos levar para caminhos errados, a abismos. É caminho que vai nos levar sempre, sempre em direção a Deus, que é o nosso monte, é o nosso socorro, bem presente na hora de qualquer angústia e de qualquer tribulação, tá bom? Números capítulo 22, do versículo 15 ao 35, é a nossa palavra de hoje, palavra de fé, de ensinamento da parte de Deus para mais uma semana que está terminando. E agradecendo a Ele sempre. Irmã Rosa, a paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Sempre, sempre agradecendo, irmãos. Eu sei que eu tenho assim um testemunho, assim, algo que ocorreu logo lá no início, que é muito engraçado como para a gente pedir para Deus, quando a gente ora, a gente dispõe de muito tempo, Maria Souza, a paz de Deus, mas quando o Senhor requer de nós uma oração só de agradecimento, para a gente não pedir nada, só agradecer e louvar, como é difícil para algumas pessoas. Vídeos para edificação, a paz de Deus seja bem-vindo. Como é difícil. Por isso que temos que ter o hábito de orar, de clamar, de meditar, porque assim o Senhor vai nos capacitando e vai nos ensinando ao decorrer da nossa caminhada a sempre entender que nós temos sim, o Senhor não se nega, o Senhor sempre está com o braço estendido para abençoar, com os ouvidos abertos para ouvir, mas sempre ter o hábito de agradecer, mesmo em meio às lutas e às tribulações, porque Deus é Deus e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor da nossa parte. Dos nossos lábios, sempre, sempre, lábios de agradecimento, de louvor e adoração ao nosso Deus.
Tá bom, irmãos? Nós vamos orar. Se você assim desejar, tiver fé, coloque aí do lado um copo com água. Tá com dor, tá precisando de algo da paz do Senhor, apresenta desde o início da live em espírito ao Senhor, porque eu creio que Ele já se faz presente no nosso meio. Eu creio que Ele ouvirá o teu clamor, o nosso clamor. Missionária Patrícia, paz de Deus, seja bem-vinda. Elisandro, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é Deus, e aquilo que você está precisando, daquilo que você está pedindo a Deus em oração, eu creio que Deus nunca, nunca nos deixa sem resposta. E hoje nós vamos ler aqui um pouco e vamos também reconhecer isso dentro da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos orar para começar a oração. Robson, a paz de Deus, seja bem-vindo, viu, Robson? Posso colocar seu nome no caderno de oração? Se assim for, você me deu um sim, mas pode deixar que a gente ora assim por você, tá bom? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos orar para agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. E tudo, irmãos, Ele faz para aquele que busca, tá bom? Viu, Robson? Eu vou só anotar, pode? Então, eu vou colocar seu nome aqui. Porque assim, além de eu não esquecer, você vai ser sempre apresentado quando eu estiver orando. As irmãs aqui também, quando estiver orando em suas casas. Sempre pedindo, irmãos, eu sempre peço. Apresente também o caderno de oração que está aqui. Fala, ó, pai, visita lá o caderno de oração que está com a irmã Adriana, porque assim a gente intercede por todos aqueles que têm pedido oração aqui, tá bom? E todos nós em unidade, clamando e pedindo, o Senhor é Deus. Quanto mais oração, mais poder da parte do Senhor, tá bom? Glória a Deus, Robson. Glória a Deus. Thaís, vida espiritual. Tá bom, Thaís. Deixa eu colocar aqui. Pode pôr, né, Thaís, seu nome aqui, ou você só quer oração? Se quiser oração, a gente ora, mas se puder, antes de eu anotar, porque depois eu saio anotando. E eu aprendi muito com essa palavra, viu? Thaís, depois você responde aqui, se pode ou não pode. Muito obrigada, Deus abençoe. Robson, vou orar, tá? Já coloquei. Agora a Thaís não falou. Thaís, se você quiser, pode? Pode sim, então vou anotar. Thaís, vida espiritual. Porque senão eu só anoto num papelzinho, depois quando acaba a live eu jogo fora. É só para mim não esquecer. Mas se a pessoa permite que eu ponha no caderno de oração, eu coloco, tá bom? Aí toda vez que eu for orar, eu apresento ao Senhor, tá bom? Vídeos que a Thaís e Robson sejam bem-vindos. Bom dia. Irmãos, vamos orar e assim como eu estava falando aqui, você está aflito, está angustiado, está assim, inquieto, se você está com dor, Edilene, a paz do Senhor, também tem um caderno. Amém, amém, irmão Vídeo. Sempre é bom. Vou estar colocando aqui também, quando eu estiver orando, orando pelo seu caderno de oração também. Porque nós somos todos irmãos e vamos todos para o mesmo lugar. Sentar naquela mesa que o Senhor já preparou. Então a gente tem que orar sim uns pelos outros, tá bom? Vídeos de edificação, pode deixar que eu vou estar colocando aqui também o seu caderno. Deixa eu até colocar só para não esquecer seu vídeos para edificação. Então, como eu estava dizendo, amém? Glória a Deus. Separe um copo com água, se você tem fé. Nós vamos orar no final dessa live e você vai beber dessa água e eu creio que o Senhor tirará toda essa aflição, toda essa ansiedade, toda essa dor, porque Deus é Deus. Mas isso se você tiver fé, tá? Mara Santos, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, para começar a nossa live. Hoje é sexta-feira, final de semana que vai começar e muitos estão cansados, mas a gente sempre tem que cumprir o que Deus manda. Então, para não ficar também pesado para as irmãs, vamos começar porque é um pouquinho. Eu vou ler, não vou ler ele todo, mas eu peço, tá, irmãos, se vocês puderem e sentirem o desejo, assim como meu esposo, hoje a gente lendo, começamos o capítulo 22, fomos para o 23 e 24. Em nome de Jesus, tá, irmãos? Vocês façam, porque é muito bom ouvir a palavra do Senhor e entender uma história por completo. Apesar que ainda falta mais uns capítulos para a gente ver qual é o desfecho para Balaão, mas a gente leu ali o início e isso é bom. Nos edifica, nos fortalece no Senhor, tá bom? Vamos orar? Louvado, Neide, a paz de Deus seja bem-vinda. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, obrigado, muito obrigado por mais uma semana que está terminando. Obrigado por mais um dia que está se iniciando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, é por isso que damos glória ao Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou. Se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos aqui. Muitos não passaram dessa semana, muitos não passaram do dia de ontem para hoje, muitos também não vão passar do dia de hoje para o dia de amanhã. Mas o Senhor, aqueles que permanecem, aqueles que estão aqui, tem que dar glória ao Senhor e agradecer, porque a tua misericórdia nos alcançou. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado até mesmo pelas lutas que tivemos durante a semana. Porque se o Senhor nos permitiu terminar mais uma semana, é porque cada dia houve um gigante vencido. Obrigado pelo gigante que é a madrugada, o dia passado nós vencemos. Estamos iniciando a madrugada e cremos que esse gigante do dia de sábado também vai cair por terra. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor só está firmado e só responde diante da tua palavra. Não é a nossa boca, não é o que a gente deseja, mas sim o que a tua palavra nos diz e nos garante. Obrigado, meu Deus, porque nós vamos tomar posse mais uma vez de mais uma semente vinda do Senhor, de mais uma palavra separada por ti, para tocar os nossos corações, para ser guardado na tauba do nosso coração, para que quando houver qualquer situação a gente saiba como se portar, a gente saiba como fazer. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço por tudo. Pai, obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão aqui desde o início. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que cumpre a tua palavra e o Senhor responde para todo aquele que lhe pede. Nós pedimos e cremos que os teus anjos já estão aqui intercedendo por essa live, que a partir de agora eu não falo mais de mim mesmo, mas sim do Espírito Santo que traz a palavra e a revelação daquilo que o Senhor quer que seja dito. Eu estou diminuindo, Pai, para que a tua palavra cresça, que a tua presença cresça, que o teu poder seja derramado na vida de cada um que está aqui, que crê, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Pai, eu coloco diante de ti a vida do Robson, Senhor, que está aqui buscando a tua face, que está aqui pedindo aquele que tudo pode, que é o Senhor. Abre as portas, Pai. As portas estão fechadas. Abre as portas de emprego. Abre, Pai, um local de excelência para o teu filho, Pai. Para o teu filho há de entrar e ali ser feliz, ali poder sustentar, se sustentar e ajudar os que estão ao redor dele. Deus amado, Deus bendito, levanta a cabeça do teu filho, para que em nome de Jesus ele possa mais uma vez caminhar de cabeça erguida, porque o desemprego faz com que os teus filhos fiquem andando de cabeça baixa, e isso é vontade do inimigo, que os teus filhos andem rastejando, mas a tua palavra diz que o Senhor levanta do monturo necessitado e do pó o aflito. Então eu creio, Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor vai levantar a cabeça do Robson, colocando ele dentro de uma porta excelente que o Senhor abrirá. É em nome de Jesus que eu profetizo, é em nome de Jesus que pela fé nós cremos aqui e já damos glória, porque cremos que está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço em nome de Jesus, assim também como a irmã Raquel, Pai, que está numa porta que foi aberta, mas é um lugar distante, não tem ali internet para ela estar ouvindo a palavra, nem muito pouco ouvindo, nem a daqui, nem a de nenhum lugar, mas o Senhor colocou uma pessoa para ofertar num outro trabalho, onde ela vai estar próximo da família, onde ela vai estar ali, Pai, em nome de Jesus, próximo da casa dela. Então, em nome do Senhor, em nome de Jesus, nós também pedimos para a irmã Raquel que essa porta seja aberta, Pai, para que ela, em nome de Jesus, possa estar ouvindo a tua palavra e na tua presença. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço também, porque creio pela fé que assim está sendo feito, em nome de Jesus. Coloco diante de ti, Pai, a vida da Thaís, a vida espiritual da Thaís, Pai. Ela precisa do Senhor. Quantos dos teus filhos que têm chamado e somos ferramentas nas tuas mãos, estamos passando por lutas e adversidades, mas a tua palavra diz que todo aquele que ouve a tua voz, todo aquele que obedece os teus caminhos, o Senhor guarda e cuida.
Pai, em nome de Jesus, capacita cada vez mais a Thaís, dentro do chamado que o Senhor a chamou, dentro daquilo que ela tem como marca da parte do Senhor, que ela faça o ofício que o Senhor a ofertou com excelência. Dá força, Pai, dá ali, Pai, em nome de Jesus, algum anjo, Senhor, para estar sempre adiante, na esquerda, na direita, na frente e atrás da tua filha, guardando e livrando ela de todos os dardos inflamados do inimigo, assim como o Senhor tem feito na minha vida, e assim como o Senhor tem feito na vida de muitos, porque quando a gente pede, Pai, nós temos que aprender a pedir cobertura da tua parte, porque a cobertura do Senhor não falha, a cobertura do Senhor não esquece, a cobertura do Senhor não tem aquele descanso, é todos os dias, toda hora, 24 horas por dia. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que a Thaís está sendo cercada pelos teus anjos, para ser guardada, para ser cuidada. E em nome de Jesus, o Senhor capacitando ela como um vaso de excelência. Desde já eu louvo e agradeço ao Senhor, porque sei que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. E Pai, visita também o caderno de oração dos vídeos para edificação. Em nome de Jesus, visita ali cada nome, cada pessoa que pediu. Pai, em nome de Jesus, o ministério da tua filha. Em nome do Senhor, seja honrado, seja ali, Pai, em nome de Jesus, confirmado da tua parte. Para que em nome do Senhor, as agruras, o difícil caminho de ser chamado não seja um peso, mas sim seja um fardo leve, em nome de Jesus. E cada vida que está ali seja alcançada, para que em nome do Senhor, aqueles que pediram recebam resposta da tua parte, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, porque sei que pela fé está sendo feito em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, 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 meus irmãos, amém. Palavra do Senhor, irmãos, em Números, capítulo 22, antes de eu ler aqui, eu vou ler o começo. Baraque, Marcelo Augusto, a paz do Senhor. Baraque, o rei dos Moabitas, fica sabendo que o povo de Israel está se aproximando. E ali ele teme, ele fica temeroso, porque ele já sabia das coisas que Deus estava fazendo naquele povo. Eles eram um povo muito numeroso, e aquilo amedrontou Balaque. E Baraque pega e chama, manda os servos deles ir lá ter com Balaão, que na época era como se fosse, tem gente que chama ele de profeta, outros de adivinho, porque ele ao mesmo tempo ele conhecia um pouco do Deus, do povo de Israel, mas também ele tinha um lado meio, vamos supor assim, duvidoso. Mas ele foi escolhido. Irmã Giovanete, a paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. Então ele pega e vai e manda o servo dele chamar Balaão, porque Balaão era famoso e ele tinha, né, uma fama muito grande. Então ele manda chamar, fala, olha, manda ele descer com vocês, manda umas coisas para ele ali, vamos dizer assim, uma recompensa para que ele fosse lá amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão, quando aqueles chegam, eles falam que o rei Balaque fala para eles, e ele fala, olha, antes de qualquer coisa, durmam aqui, que eu vou ver o que o Senhor diz e amanhã eu dou a resposta. Eles dormem ali e o Senhor fala, não, você não vai descer com eles, porque não é para você amaldiçoar meu povo. E os servos do rei, lá do líder dos Moabitas, Baraque, desce e chega lá e fala, olha, ele não veio, falou que não vem porque o Senhor, o Deus dele, não permitiu que ele viesse. Baraque não muito convencido, pega os líderes, vamos dizer assim, gente de alta classe, ministros, vamos colocar assim, ministros, governadores, e manda príncipes, e manda subir. Fala, não, vai lá e fala para ele vir, porque é uma coisa séria que eu estou dizendo, esse povo é numeroso, e se ele chegar aqui, eles vão acabar com tudo. E aquele povo sobe, que é aí onde a gente começa a nossa palavra. Ana Paula, paz do Senhor. Números capítulo 22, versículo 15. Do 15 ao 35, que diz assim. De novo enviou Baraque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Os quais chegaram a Balaão e lhe disse, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que você me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque
me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. Agora, pois, rogo-te a vós também, aqui fiqueis a noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, a palavra do Senhor a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai-te com eles. Todavia, só farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, atrelou a jumenta dele e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se assim a ira do Senhor contra ele e se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão bateu a sua jumenta para fazê-la tornar para o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa outra vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado ao outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor correu contra o muro e comprimiu-se contra este o pé de Balaão, por isso tornou a batê-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumento, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e a espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: O que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombaste de mim? Se tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, e que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer algo contra ti? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada. Paz de Deus, irmã Malu, seja bem-vinda. Rosângela, paz do Senhor. Deixa eu ver, a jumenta, deixa eu ver. Então o anjo do Senhor lhe disse, deixa eu ler o 31, tá, irmãos, que eu fui ler aqui e me perdi. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor que estava a caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com seu rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saio como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei contra o Senhor. Tâner, a paz do Senhor seja bem-vindo. Pequei contra o Senhor, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei para casa. Tornou o anjo do Senhor a falar com Balaão e disse: Vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra de Números, capítulo 22, do versículo 15 ao 35, que foi profetizada aqui e vai ser compartilhada a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, o coração que precisa ouvir essa palavra, a revelação que o Senhor vai entregar aqui a partir de agora, que receba essa palavra em sinal de obediência, receba e obedeça em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é um Deus que quando a gente obedece, quando a gente faz o que o Senhor manda, cumprimos determinadamente aquilo que o Senhor manda, nós somos guardados, nós somos abençoados por Ti. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmão Jaime, doce outono moda, a paz de Deus seja bem-vinda. Paulo Renato, a paz do Senhor.
A palavra de Deus, irmãos, aqui de Números, capítulo 22, do versículo 15 ao 35, vem nos falar o que eu estava já contando. Quando Balaque vê que os primeiros servos descem e não levam Balaão, ele manda a gente de alta patente para ter com ele, para ver se convence, né, Balaão a descer, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas por um motivo, Balaão, ele obedece, mas não obedece. Por isso que há esse trabalhar dele, a ira do Senhor se acende com ele no meio do caminho. Porque o Senhor fala com ele, quando aqueles homens sobem, os líderes, né, os maiorais lá, e falam, olha, o rei Balaque mandou você descer, porque o povo lá é muito numeroso, e ele precisa que você vá socorrer e amaldiçoe aquele povo, para que o resto que sobrar ele possa lutar e possa vencer. Balaão pega e fala a mesma coisa, olha, fique aqui, passe essa noite aqui, Deus abençoe, irmão Malu, Nicolas, Pedro, a paz de Deus, José, Ricardo, a paz do Senhor, seja bem-vindo, Carla, Cristi, paz de Deus, todos sejam bem-vindos. Passa aqui essa noite e o que o Senhor me disser, assim eu respondo para vocês pela manhã. Foi da mesma forma, o Senhor fala, olha, já que esses homens subiram até aqui para vir a teu encontro, se eles amanhã lhe chamarem, você pegue e vá com eles. Mas quando amanhece de manhã, Balaão não espera ninguém chamar ele, ele simplesmente vai, atrela a jumenta dele, sobe em cima e parte. E ali se acende a ira do Senhor, porque o Senhor vê que ele foi precipitado, ele não fez o que Deus mandou. E muitos irmãos, o que o Senhor está mandando dizer aqui, estão fazendo a mesma coisa. O Senhor tem falado para ficar, a pessoa está se antecipando e está saindo. E no meio do caminho está havendo embaraço, está havendo atrapalho, está havendo um bloqueio. E a pessoa, em vez de parar, não, pega, corta o caminho e continua querendo ir para onde Deus mandou não ir. E está pisando o pé. Isso acontece em decisões que às vezes Deus está falando, olha, espere, não tome decisão nenhuma agora. Ouça o meu direcionamento. Ah, meu Deus, mas está doendo, está difícil, eu preciso. Deus está mandando não tomar decisões precipitadas. Balaão toma uma decisão precipitada e o Senhor coloca um anjo para ser adversário dele no meio do caminho. O anjo só não tira a vida de Balaão porque não era vontade de Deus. Balaão não esperou ninguém chamar ele, ele simplesmente levantou cedo, eu não sei, irmãos, porque dá um pouco para entender depois o que acontece com Balaão, quem tiver oportunidade, ler mais para frente, porque ele não verdadeiramente, quando ele chega na presença de Balaque, ele não desobedece ao Senhor, ele faz justamente o que o Senhor mandou, ele não se corrompe por causa de tudo que Balaão começa a oferecer, ou Balaque oferece para ele. Simplesmente ele nega e realmente ele faz o que Deus mandou. Ele não amaldiçoa o povo, ele usa, abençoa por 3 vezes. Mas depois, lá na frente, a gente vê que Balaão começa a se misturar e começa a fazer com que algumas pessoas, principalmente as mulheres do povo de Deus, começam a se converter aos deuses dos inimigos do Senhor. Então eu acredito que aquela pressa que ele teve, porque a vontade dele da primeira vez já era ter ido, por conta dos presentes que subiu. E como quando ele manda aquele povo de alta patente, gente rica, gente poderosa, para buscar ele, falando que tudo o que ele pedisse, Balaque ia entregar na mão dele, mas que ele descesse. Quando Deus falou, olha, você vai, mas o Senhor falou para ele esperar o povo chamar ele. Não ele acordar já de manhã desesperado, subir na jumenta e sair andando. E ali acende a ira do Senhor. E o Senhor está mandando um recado direto. Tem gente que está assim, tem coisas que está fazendo, está embarreirado, fica ali, pai, eu estou orando, mas olha, não está dando certo, eu dou um passo e não consigo ir para frente. É o próprio Deus, irmãos. Porque ele avisou ali, espere. Não saia. Às vezes a gente, irmãos, toma decisão, já contei aqui. Eu já tive endividado uma vez, irmãos, e eu, em vez de eu esperar e resolvendo, né, pagando aos poucos, não. Eu fui ouvir o gerente do banco, né, e fiz um empréstimo.
E isso, irmão, me deu, olha, depressão, porque eu não, foi uma bola de neve tão grande. Foi, mas não culpa ninguém, irmãos. Foi eu, porque eu não confiei no Senhor. Eu devia ter confiado que Deus ia me ajudar da forma sobrenatural dele e eu ia pagar. Depois de muita oração, irmãos, de muito choro, de pedir perdão ao Senhor por ter sido precipitado, eu consegui fazer. E foi assim, ó. E o Senhor falou, tá vendo? Se você tivesse me ouvido, não precisaria você ter passado essa agonia esse ano todo. André Nascimento, a paz de Deus. Eu faria para você. Então era bastava você esperar. Irmãos, a mesma coisa foi com Balaão. Balaão não ouviu o que Deus mandou. Acho que o coração dele se inflou ali pelas coisas que ele ia receber se ele chegasse lá rápido. De tanto que tem traduções, na tradução do meu esposo fala assim, o anjo quando responde falando, você está adiantado. É por isso, você está muito adiantado. Por isso que eu estava lhe barreirando no meio do caminho. Até porque você não me ouviu. Então, meu irmão, não sei quem é, cuidado. Quando Deus fala uma coisa para você, e olha, irmão, quando a gente está fazendo coisa que o Senhor já falou que não é para fazer, a gente sente. A gente sente no coração porque a gente sente um negócio, a gente fica em dúvida. A gente vai, mas vai, Isa, a paz do Senhor seja bem-vinda. A gente vai fazendo e vai sentindo as cutucadas do Senhor. Olha, melhor você parar, hein? É melhor você parar porque olha que você está contendendo com minha vontade. E ali, irmãos, tem muita gente que vai pisando o pé e vai fazendo. Balaão, irmãos, foi simplesmente não ouviu. Isa, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, viu? Mauro, a paz de Deus. Às vezes, irmãos, a gente faz isso. Começa a sair da direção de Deus e começa a ir pela nossa vontade. E é aí que as coisas não acontecem. E muita gente ainda culpa a Deus das coisas. Ah, mas o Senhor me prometeu e não está dando certo, mas Deus mandou você fazer da forma que você está fazendo? Deus mandou você ir para onde Deus falou que não é para você ir? Deus falou para você ficar parado e você está andando? Ou Deus está mandando você andar e você está parado? Eu não sei, irmãos, o que é que Deus falou. Mas Deus está trazendo o exemplo de Balaão aqui para muitos aqui. Tanto aqui na live, no grupo ou no YouTube. Onde chegar essa palavra. O Senhor está mandando um recado direto. Pare, ouça o que Deus tem para dizer. Obedeça o que o Senhor mandou. E assim os teus caminhos irão bem. O inimigo, irmãos, quando a gente é obediente ao Senhor, ele pode até tentar barreirar, mas ele não consegue. O Senhor faz com que você atropele e passe por cima dele. Agora, se o inimigo está tentando e continua parado na tua frente, há algo aí que precisa ser orado e perguntado para Deus o que está acontecendo. Porque muitas das vezes foi desobediência e o Senhor permite que o inimigo barreire mesmo. Ali o Senhor envia o próprio anjo para parar Balaão. Irmão, meu irmão, o próprio anjo fala, olha, se não fosse, eu ia tirar tua vida e só ia deixar viva a jumenta. Mas não é isso que Deus quer. O Senhor quer que você obedeça. Balaão se sente e se arrepende na hora, coloca o rosto dele em terra e fala, eu pequei contra o Senhor. Se é assim o que eu tenho feito não tem lhe agradado aos seus olhos, eu volto para minha casa agora. Aí o Senhor não, porque o Senhor tinha algo que só Balaão poderia fazer. Ele fala, olha, você vai. Agora você vai, acompanhe eles, mas só fale o que eu mandar você dizer. Só faça o que eu mandar você fazer. E assim ele fez. Balaque tentou Balaão por 3 vezes, tentou o Senhor por 3 vezes, irmãos. Levantou altar, levantou ali altar para queimar oferta para o Senhor, para que o Senhor respondesse a favor dele. Mas o Senhor, irmão, não amaldiçoa quem lhe abençoa. Não adianta a pessoa, irmãos, orar, fazer propósito. Se Deus abençoa uma pessoa e você quer porque quer que a pessoa seja amaldiçoada, não vai ser, porque aquilo que Deus abençoa, não tem esse que consiga amaldiçoar. Balaão foi abençoar o povo de Deus por 3 vezes. E Balaque só se convenceu depois da 3ª vez. Que aquele que serve ao Senhor não se vende. Aquele que obedece ao Senhor não se distrai no meio do caminho e nem desobedece ao Senhor. Pode lhe apresentar um carro de dinheiro, não
vai se dobrar. Por quê? Porque confia no Senhor. Se for para fazer o mal para alguém, se for para te fazer se perder no meio do caminho, Deus jamais vai deixar. E Deus avisa, irmãos, cuidado, cuidado com esses pratos adornados, essas coisas que para os olhos humanos tá tudo bem, tá tudo certo. Obedeça o que Deus manda. Ouça a voz do Senhor. Tem muito profeta, muita gente caindo aí. Por quê? Porque desviou do Senhor. Estão com o coração corrompido. Estão se corrompendo por causa de dinheiro, por causa de fama. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado. O Senhor, quando deixa a palavra nesse nível, dentro da palavra de Deus, é para nos alertar, é para nos ajudar a continuar sempre no caminho certo, sem desviar para a esquerda, sem desviar para a direita. Cuidado, não se precipite. Tem vezes, irmãos, que a gente fica tentando, às vezes também tentando fazer algo por algumas vidas, e sabe, e aquilo não passa, sempre a mesma coisa, você vivenciando sempre a mesma situação, sempre a mesma resposta. É hora de você parar e ouvir o que Deus tem para lhe dizer, se é para você continuar ou se é para você parar. Porque tem muita coisa que a gente quer para nós, que a gente acha que vai ser nosso, e Deus já disse um não muitas vezes. Adão, a paz de Deus. Não pise o pé, não traga prova para a tua vida. Deus, Ele nos ama. Dora Silva, paz de Deus. Ele nos ama, Ele quer, irmãos, que a gente seja cuidado por Ele. Ele quer que a gente seja abençoado, que a gente seja curado, que a gente tenha um bom encontro, quem está esperando, né, um varão, uma varoa, uma pessoa de bem, não uma vareta, metade de um homem, metade de mulher para ninguém. O Senhor quer uma pessoa completa que vai agregar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele é dessa forma. Mas tem gente, irmãos, pisando o pé e fazendo e querendo algo que Deus já negou, já falou, não é não. Não adianta. E o que a gente faz, irmãos? É orar e pedir a Deus, Pai, olha, o Senhor já falou, não, então tá tudo certo. Mas eu coloco na tua mão e seja feita a tua vontade. Porque o Senhor vai fazer a vontade dele, porque Deus é o único que conhece o futuro, irmãos. A gente não conhece o nosso futuro, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente nem a um minuto aqui, a segundos, a gente não sabe. E por que ficar ali, irmãos, vendo que Deus, se não está, irmão, você já orou, já jejuou, já fez propósito, e o negócio não anda, é porque não é. Então espera Deus responder, talvez Deus vai tratar, talvez Deus vai fazer de uma forma, eu não sei, irmãos, mas ouça. Não se precipite, não tome decisões precipitadas. Se Deus está mandando você ficar, você fica. Essa semana o Senhor deu muito esse exemplo, eu vou voltar a falar aqui. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você ir para a esquerda, você vai. Se Ele mandar você ir para a direita, você vai. Se Ele mandar você silenciar e ficar calado e não ir para lugar nenhum, assim você faça, mesmo você estando certo. Não desobedeça. Ouça a voz do Senhor. Não se corrompa com as coisas que ela é apresentada. Não se ajunte com quem não tem nada para lhe acrescentar. Não queira alguém que não comunga do mesmo Deus que o teu, para depois você não ter prova, para depois você não sofrer. Nós temos que ser dessa forma. Irmãos, quem me conhece aqui sabe que eu não falo dessa forma. Mas é uma coisa que Deus, desde a hora que eu li para o meu esposo, e que o Senhor depois, eu sentei aqui, ele falou, é daqui a aqui, ó, que você vai ler. Eu estou lendo daqui a aqui, é do versículo 15 ao 35. É resposta de Deus para muita oração que tem gente pedindo. Pai, eu quero isso. Ai, pai, eu já orei. Pai, olha, eu preciso desse passo. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo, espera. Não faça como um Balaão, no outro dia, mais que depressa, ele atrela a jumentinha dele e sai. Por quê? Porque já estava de olho no que ia receber. O próprio anjo fala, você tem um coração mau, você tem uns caminhos tortuosos. Por pouco eu não tiro a tua vida. Mas o Senhor tem algo contigo. Então você vai agora com esses homens. Mas olhe bem, fale o que eu mandar dizer e faça o que eu mandar fazer. E assim Balaão vai e faz justamente tudo dessa vez do que Deus mandou.
Se ele tivesse ouvido ao Senhor, esperado, talvez o Senhor ia fazer o quê? Aqueles homens iam levantar, ver que ele não estava de pé e eles iam voltar sem nada, sem ele. Mas ele não esperou, ou sim, eles iam lá chamar, olha, Balaão, e aí? O que Deus falou? Não, ele simplesmente atrela a jumenta, chama 2 servos dele e sai. Ele não espera ninguém chamar. Era uma ordenança da parte de Deus, por isso que a ira do Senhor se acendeu contra ele no meio do caminho. E ele ainda teimoso, porque ele estava com foco em outra coisa, irmão. Porque ele bate na jumenta por 3 vezes. Da primeira vez, se ele fez, ele não fez com os outros, olha, dorme aqui. Primeiro eu vou ouvir o que Deus tem para dizer, depois eu dou a resposta. Porque quando ele viu que a jumenta, a primeira vez, se desviou, na segunda vez ele não joelhou e não foi orar a Deus, falar, pai, o que está acontecendo? O Senhor mandou eu descer, e eu estou descendo e a própria minha jumenta não quer ir para lugar nenhum. Não, ele simplesmente vai de novo. Aí Deus pega e bota o anjo num lugar onde não tinha para onde ele escapar. Nem para a jumenta não ia ter que correr para a esquerda, nem para a direita. Ela simplesmente desaba no chão. Ele pega e desce a vara na jumenta. Até que o Senhor usa a jumenta para falar com ele, para abrir os olhos dele, falando: olha o que você está fazendo aí. Meu irmão, será que a gente quer ouvir Deus gritar? Falar, olha, o caminho que você está tomando, eu já disse que não é para você fazer. A decisão que você está querendo, eu já disse que não é para você tomar. O que eu te disse já por boca de 1, 2 e 3, será que você vai continuar tentando? Ou você vai esperar a minha resposta? Tem gente se precipitando, irmãos. Tem gente fazendo o que Deus já disse que não é para fazer, para esperar. Aí depois, quando lá na frente começa a vir a prova, aí é Deus que é culpado? Aí vai gritar, ai, ui, ui, ai, agora? Tem muita gente, irmãos, que eu tenho visto aí pedindo oração, que tomou decisão de, ah, não, eu orei, esse é meu varão. O varão veio, só que agora está no sofrimento, pedindo para Deus tirar. Mas não foi você que aceitou? Não disse o sim na presença do Senhor? Não foi esse? Pode ter certeza, irmãos, quando não é, Deus avisa, fala, ele mostra algo, fala, olha, é melhor você não, espera mais um pouco, deixa eu tratar, deixa eu fazer, mas não, tem gente que traz para a prova. Aí depois o choro vem, a dor vem, aí é Deus é culpado? Não. Ouça o que Deus está dizendo aqui. Tem gente que o Senhor já deu ordenança, já tem mostrado, mas tem teimado. O Senhor talvez pode até permitir que chegue até ti. Aí depois, quando a prova vir, não fale que foi Deus. Para você entender que Deus é Deus. O Senhor levanta um anjo para se impor, ser inimigo de Balaão no meio do caminho. E o anjo só não tirou a vida dele porque Deus tinha propósito ainda com ele. Porque se não tivesse, irmãos, ele tinha partido. Será que tem gente que está esperando Deus levar? Deus fazer com que você parte para você tomar as decisões certas, aquilo que Deus falou para ti? Irmãos, eu estou dizendo aqui no caso de um não ou de um sim. Porque tem gente que Deus fala, faça isso e a pessoa fica pretelando. Ah, não vou fazer. Ah, será que é de Deus? O Senhor já falou por boca de 2, 3 pessoas. É para fazer isso e você fica ali pretelando. Com medo do que o outro vai dizer, com medo do que fulano vai pensar, com medo do que vai acontecer. Meu amado e meu amada, meus irmãos e irmãs, o que Deus manda, Ele respalda, Ele garante. Então você não vai ficar sozinho, só vai estar do teu lado aquele que tem que estar, aquele que no momento que você toma uma decisão e fala o que Deus mandou você te dizer, que você faz algo que Deus mandou você fazer, se você andar por todo mundo que está ao teu redor desaparecer, você vai ter um que não vai desaparecer, porque é Ele que garante a tua caminhada, é Deus. Pare de ficar pensando nesse, naquele, porque na hora da prova não tem esse e aquele para lhe ajudar. Tá? Na hora do teu sofrimento, na hora que você estiver lá pagando o preço da desobediência, essa turma toda, que muitos ficam preocupados, o que fulano vai dizer, o que o outro vai falar, o que o outro vai falar, vai sumir tudo. E você vai ficar sozinho. Sozinho não, porque Deus sempre está do lado daquele que depois, mesmo sofrendo, busca Ele, porque Deus é um Deus de amor e Ele perdoa. Então Deus está mandando um recado direto aqui.
Ouça o que Deus está dizendo. E Deus falou muito ao meu coração. E filha, eu já falei por boca de 1, 2 e 3. Já mandei, já disse, mas quer insistir? Aí Deus manda o anjo. E se você tomar a decisão como de Balaão, de sair espancando, tentar derrubar a parede que Deus colocou para você não passar, meu irmão, minha irmã, fica conta e risco tua. É conta e risco teu. Então espere. Tá pedindo pelo teu casamento, talvez o marido foi embora, a mulher foi embora, você quer porque quer de um jeito e Deus está falando, espere, porque primeiro eu tenho que tratar, porque não adianta, irmãos, Deus trazer ninguém de volta sem tratamento. Sem estar segundo o coração de Deus. Tem muita gente aí, eu quero meu esposo de volta. Mas como é teu esposo se saiu porta fora? Você quer aquele que saiu e lhe largou no sofrimento, sofrendo, não ligou para o teu sentimento? Não. Você tem que pedir para Deus ele sim, mas transformado pelo sangue de Cristo. E assim também lhe moldar, para também estar preparado para receber alguém transformado pelo Senhor. Vai te transformar e transformar ele também. Vai transformar ela e vai transformar você também. Porque quando há divergência, irmão, tem ali 50 e 50 para ser dividido. Então você precisa mudar e a pessoa também. Aí o Senhor traz de volta transformado. E muda e ali começa tudo novo. Aliançado e cuidado pelo Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo, é projeto, é compra de alguma coisa que você está querendo, mas no fundo você sabe que agora não é hora e você quer porque quer, meu irmão, minha irmã, cuidado. Ouça a voz de Deus, espere Deus falar, olha, é agora. Você vai ver, irmão, você pode não ter um centavo sequer. Deus vai fazer com que mesmo sem um centavo você conquiste aquilo que você quer. Então isso é confiar, isso é viver de fé, isso é obedecer a um Deus que tudo pode, irmãos. Ele tirou o povo de Israel do Egito. Balaque fica com medo porque ele ficou sabendo e falou, olha, o povo saiu da escravidão do Egito e está consumindo, está derrotando, está conquistando tudo e tudo onde eles passam. Ele ficou com medo. Aí foi chamar Balaão para vir amaldiçoar o povo de Deus. Meu irmão, não tem esse que amaldiçoa o povo do Senhor. Não tem inimigo que toque aquele que é guardado por Deus. Aquele que é obediente, aquele que medita na palavra, aquele que ora. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é para você, para mim, para todos nós. Talvez para alguns aqui não cabe, irmãos, mas toda a palavra de Deus tem que ser guardada, porque em algum momento a gente vai ter que usar. Em algum momento da nossa vida. E a gente fica por aí, irmãos, querendo fazer a nossa vontade, que é imperfeita, que não dá, nunca vai ser perfeita. A vontade de Deus é perfeita, mesmo que às vezes, irmãos, não é a nossa, aquilo que a gente quer do jeitinho que a gente quer, mas é do jeito perfeito de Deus, porque Ele conhece o futuro. E Ele quer o teu bem, quer o meu bem, quer o nosso bem. Então, meu irmão, ore, medite. Espere, se Deus já mandou e você já confirmou por boca de 2, 3 pessoas, meu irmão, minha irmã, não fique esperando Deus lhe dar um chicote, vai e faça. Não deixe esperar Deus lhe dar um chacoalhão para você fazer, faça. Se Deus mandou você silenciar, mesmo você estando certa no momento de uma calúnia, de uma humilhação, de alguém que está ali lhe caluniando, lhe vendendo, Deus mandou silenciar, irmã, mas eu estou certo. Cale-se. Espere, porque na hora certa Deus vai mandar você abrir a boca e eu quero ver quem vai ficar de pé. Quem vai resistir àquilo que Deus botar na tua boca para falar. Agora, se você quer falar, porque você acha que está certo e você quer provar que está certo, e Deus mandou você silenciar, vá. Mas depois não fale que Deus não avisou. É um esposo, é uma esposa que você quer, Deus já mostrou que talvez esse que você está querendo não é seu, não é para você. Ouça o não de Deus. Espere o melhor de Deus para ti. E você verá que vai ser o melhor. Lá na frente você vai falar, meu Deus, porque Deus vai mostrar depois o caminho daquele que você queria, viu? Aí você vai falar, meu Deus, se eu tivesse ido por aqui, olha a prova que eu estava vivendo. Olha isso, olha aquilo outro. Ou talvez até você, meu irmão, minha irmã, obedeceu o que Deus está dizendo, olha, esse não é teu, ele vai mudar a vida desse para que ele seja feliz com outra pessoa, com... Tá entendendo, irmãos? O Senhor está mandando eu parar aqui. Eu já dei inúmeros exemplos aqui. Quem tem ouvidos ouça o que Deus está mandando dizer.
tá bom? Palavra de hoje, Números, capítulo 22, do versículo 15 ao 35. Palavra essa de bênção, de resposta, de ensinamento da parte de Deus. O obedecer é melhor, irmãos, porque a gente tem alguém que nos respalda em todos os nossos caminhos. Se a gente é um filho obediente, se a gente ouve a voz de Deus e cumpre aquilo que Ele manda. A gente é guardado, a gente é blindado, a gente é mimado pelo Senhor. Eu falo mimo, irmãos, porque é o amor de Deus por aquele que ama Ele, que Ele ama também. Gilberto, a paz de Deus. Então, portas são abertas se a gente obedece. Pediu, espera no Senhor, não sai aceitando qualquer coisa, para depois lá na frente falar, mas Deus abriu, olha aí, agora eu estou passando uma prova aqui. Mas você esperou Deus falar, será essa? Mesmo que chegue, você pediu algo hoje para o Senhor e amanhã aquilo que você queria bate a tua porta, você fala assim, olha, eu vou, mais tarde eu lhe dou a resposta, tá? Daqui a pouquinho eu lhe dou a resposta, dá para você esperar um pouquinho, se não puder esperar muito, a pessoa fala, não, mas você tem que dar a resposta agora, então você espera um pouquinho. Você espera só um pouquinho, vá para o teu banheiro, vai em qualquer lugar, pai, olha, eu pedi ontem, essa porta é do Senhor? Porque se não for, o Senhor faça de alguma forma, pode fazer o que houver, para que haja um impedimento para que eu não vá. E você vai ver se Deus não faz. Mas por quê? Porque você consultou o Senhor, você não saiu dando a resposta. Então tem coisa, irmãos, tem igual eu tenho minha sogra que mora longe, mora no litoral de São Paulo. Eu nunca fui na casa dela. E ela sempre tá ligando aqui, né, depois da partida do meu cunhado. E ela tem ligado aqui, tô com saudade de vocês. E hoje eu falei pra ela, eu falei, olha, eu sei que a dor é muito grande, mas no dia que Deus preparar, eu vou ter com a senhora. Nós vamos ter aí. Mas quando Deus preparar. Então eu sei que Deus é Deus e se for da vontade dele, ele vai preparar o dia e nós vamos ter aí, passar uns dias aí. Então meu irmão, minha irmã, não dá pra gente sair fazendo as coisas por causa do coração da gente, que às vezes é enganoso. Às vezes não. Muitas das vezes e sempre, para dizer a verdade, é enganoso. Mas aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Deus manda, não nos engana. Não nos coloca em furada. Tá bom, irmãos? Use a paz de Deus, Deus abençoe e seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Confia nele porque tudo ele fará por você, pela sua casa, pela sua família, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida sentimental, se assim você confiar. Confia no Senhor, porque tudo ele fará. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Você que ficou até aqui e que é novo aqui, nós fazemos live de segunda a sexta a partir das 11h55, tá, irmãos? De segunda a sexta, sábado e domingo eu não faço live aqui. Então nós vamos terminar a live aqui, nós só vamos se ver na segunda ou quando o Senhor por algum motivo me manda eu entrar aqui ou no sábado e no domingo. E se Deus mandar eu estarei aqui, mas a princípio sábado e domingo. Quando Deus prepara, não é, irmã Malu, quando Deus prepara, ele prepara, não adianta. Quando Deus preparar a minha vida. Amém, amém. Ela mora no Guarujá, viu, irmão Malu? Se der, eu dou uma passadinha aí, tá bom? E em nome de Jesus, Deus preparar, eu vou ainda ter com uma das irmãs aqui. A irmã Malu também mora no litoral. E em nome de Jesus, Deus há de marcar o encontro, como com outras também. Porque isso foi um pedido meu, quando eu aceitei o ofício da parte de Deus, tá? Para mim poder pelo menos conhecer e abraçar alguma delas. Uma das nossas irmãs já partiu, mas Deus é Deus e confortou meu coração que mesmo eu não tendo visto ela, irmãs, foi muito assim de Deus mesmo, porque a filha dela falava e ela mesma falava, irmã, eu vou, se Deus me abençoar, se a irmã não vir ter comigo, eu vou ter com a senhora. E para abraçar, para ter lá, para estar aí com a irmã, para abraçar, para conhecer. E ela, na semana que ela ficou internada, uns dias, quando ela chegou lá, tinha uma enfermeira, que ela falava assim para a filha dela, é a cara da irmã Adriana. Então, de alguma maneira, o Senhor colocou alguém ali. Eu não pude ir, ela mora em Minas, eu moro aqui em São Paulo, não deu para mim ir ter com ela. Ela partiu, mas eu creio, em nome de Jesus, que de alguma maneira nós se encontramos sim. E naquele dia eu vou ver ela lá, para abraçar ela mesmo, em nome de Jesus. Assim como eu creio que em vida também eu vou conhecer muita gente, porque assim Deus me prometeu. Tá bom, irmãos? Então, em nome de Jesus, creia somente, obedeça.
tá bom? Obedeça, porque Deus tudo faz. Se você obedecer, Deus garante, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Assim como o Senhor prometeu para o povo dele quando tirou eles do Egito, que ia dar uma terra que manasse leite e mel, uma terra entregue da parte de Deus para eles. E assim foi. Não adiantou Balaque tentar amaldiçoar o povo de Deus para impedir aquilo que Deus já havia dado como promessa para aquele povo. Então saiba, se você é uma promessa da parte de Deus, se você é alguém que ouve, confia e espera, não há quem vai barreirar aquilo que Deus providenciou e prometeu para você. Vai acontecer, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos orar e agradecer esse Deus. Irmã, ore pela Sofia. Eu vou estar orando, tá, irmã Malu? Vou colocar aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja, está ficando febril. Em nome de Jesus, essa febre já bateu em retirada para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos orar para que agora vamos agradecer por essa palavra, mas também, em nome de Jesus, a aurora, a paz do Senhor. Então, irmã, tem vários exemplos, né? Casamento, amizade, tem vida, em tudo, às vezes uma coisa financeira, às vezes num negócio, você quer fazer negócio, até fazer sociedade, e às vezes Deus está falando não, espere. Irmãos, tem muito exemplo, eu dei alguns aqui, tá? Mas aquele que tocou em você, que você sabe que Deus está mandando um recado para ti, porque o Senhor falou que tem pessoas que já estão incomodadas, e o Senhor já levantou outras pessoas para dizer. Então vamos fazer, vamos ouvir Deus, vamos colocar na presença do Senhor, porque Deus é Deus. E tudo aquilo que Deus fala e manda, Ele respalda, Ele garante. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos, meu Deus, mais uma vez por tua santa palavra. Palavra essa de ensinamento, palavra essa às vezes de correção, sim. Palavra essa de amor da tua parte, porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. O Senhor alerta aquele que o Senhor ama, que porventura está tentando, às vezes, fazer do seu jeito, mas não é do jeito que o Senhor quer. Está fazendo do seu próprio jeito, da sua própria vontade, mas o Senhor é Deus que ama, então está dando um alerta para que não continue. Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão e irmã aqui. Que em nome do Senhor essa palavra seja uma semente boa, que caia numa terra boa, em nome de Jesus Cristo, e dê fruto. Fruto permanente, não só para quem recebe, mas também para todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Deus amado, Deus bendito, eu coloco diante de ti a vida da Sofia, Pai, que é filha da tua filha, Senhor, que em nome de Jesus está ali com uma febre, que está com a garganta inflamada, mas o Senhor é Deus, que é o Deus que cura. Pai, em nome de Jesus, envia das folhas que está daquela árvore que está no centro da tua cidade, que o Senhor já preparou e é feita para curar. Envia os teus anjos para ser muralhas de fogo ao redor da Sofia nesse exato momento. Para que em nome do Senhor o remédio, mesmo que não haja aqui na terra, o Senhor faz para que ela seja curada, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda febre, nós repreendemos toda enfermidade na vida da Sofia, em nome de Jesus Cristo. E cremos, Pai, que para a honra e glória do Senhor ela estará curada, para que ela seja testemunho, para que ela dê glória, porque o Senhor é bom e continua sendo e faz milagres ainda no dia de hoje. Obrigado, meu Deus, porque a partir de agora nós intercedemos e oramos e profetizamos sobre a vida da Sofia, sobre a vida de todo aquele que está aqui, talvez chegou aqui com alguma enfermidade, com alguma dor. O Senhor é Deus que visita do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo, Pai, em nome do Senhor a cura. Se for libertação necessária, seja liberto em nome de Jesus, e não só curado, mas liberto e transformado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai bendito, visita cada nome que está no caderno de oração aqui. Visitou também, Pai, como o Senhor visitou o caderno de oração da nossa irmã Thaís. Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor que opera milagres continue respondendo o teu povo, porque eles estão buscando ao Senhor, estão buscando resposta em ti. Pai, revela ao teu povo, Pai, a tua vontade. Ajuda, Pai, aqueles que estão desalinhados, se alinharem com as tuas vontades e teu caminho. Meu Deus e amado Pai, não deixe que teu povo seja enganado, não deixe que o teu povo venha se corromper com pratos e nem manjares enviados pelo inimigo. Deus amado, Deus bendito, destrói todo dardo inflamado, toda a seta do inimigo, todo laço seja cortado em nome de Jesus Cristo, porque maior é o Senhor, que fez os céus e a terra, e é em ti que nós confiamos, é em ti que nós já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, porque sabemos que está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome.
Louvado seja o teu santo nome, Pai. Colocamos diante de ti as garrafinhas com água, copos com água, mãos levantadas, peça de roupa, causas na justiça, Pai, carteiras de trabalho, currículo, Senhor, em nome de Jesus, que seja visitado pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor, coloca o teu poder, o poder de curar, o poder de trazer resposta, o poder de abençoar, o Senhor como juiz e advogado, para liberar as causas, Pai, do teu povo. Pai, em nome de Jesus, são vidas que estão precisando, mas o Senhor é aquele que faz por amor dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço, porque creio que assim está sendo feito. Pai, visita também os filtros de água, a caixa d'água, todo aquele que beber da água, todo aquele que tomar um banho, toda a comida que foi feita com essa água, Pai, em nome de Jesus, seja para curar, para libertar e para salvar, principalmente em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre, não só pela tua palavra que foi abençoadora para as nossas vidas, mas por tudo, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Vamos terminando aqui. Silene, a paz de Deus. A paz de Deus a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Obrigado a todos que ficaram até aqui o final. A paz de Deus a todos. Segunda-feira estamos de volta, a partir das 11h55, trazendo mais uma palavra separada pelo Senhor, agradecendo a Ele porque Ele tem sido bom, irmãos, nas nossas vidas. Os tempos das profecias de Apocalipse estão se cumprindo. Tudo aquilo que está ali, irmãos, não vai ser mudado por conta da minha e da tua vontade. Então, nós, ouvindo a palavra de Deus, nos alicerçando nele, obedecendo ele, irmãos, nós vamos passar, nós vamos ficar firmes. E eu creio que nós vamos passar pelaquela porta. Todos nós, em nome de Jesus. Aquela porta que é estreita, mas eu creio que nós vamos passar para ter um encontro, para sentar na mesa que o Senhor preparou para todos nós, em nome de Jesus. É para aquele que crê, é para aquele que tiver fé. O ano de 2025, um ano que o Senhor falou, o ano passado para a gente, que ia ser um ano que nós íamos viver de fé, e aquele que permanecesse na fé teria vitória. Irmão, meu irmão, minha irmã, de janeiro para cá, a gente está vendo a palavra de Deus se cumprir, mas ele diz que aquele que persistir, aquele que confiar, não vai perecer, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Pode haver o que for no mundo, pode haver o que for na economia, na saúde, o que for. Continue crendo, irmãos, não fique apavorado, não se desvie do olhar. Pode vir a má notícia, não foi que a gente leu ontem? A gente não vai ser abalado. Por quê? Porque estamos firmados no Senhor. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, creia somente. Minhas irmãs, creiam somente também. Confie no Senhor, porque Ele tudo fará. As irmãs aqui da live esperam um pouquinho. A paz de Deus, minhas irmãs, e até segunda-feira.